Audiobook Líderes se servem por últimos, capítulo 8. Porque temos líderes. Os caçadores retornaram vitoriosos. Após um longo dia seguindo rastros em uma jornada que os afastou quilômetros de casa, conseguiram matar um veado com tamanho suficiente para alimentar todos. Quando chegaram, muitos membros da tribo correram para felicitá-los e para preparar a carne para o festim que seria servido depois. Mas havia um problema. Todos estavam com fome e ansiosos para comer. Vivendo em grupos com 100 a 150 pessoas, como nossos ancestrais, naturalmente a tribo não podia simplesmente sair correndo para pegar o alimento. Seria o caos. Quem comeria primeiro? Felizmente, as substâncias químicas sociais de nossos organismos orientam nosso comportamento para podermos resolver este problema. As empresas e as organizações são as tribos modernas. Como qualquer tribo, tem tradições, símbolos e linguagem. A cultura de uma companhia é como a cultura de qualquer tribo. Algumas têm culturas fortes e outras culturas fracas. Sentimos que pertencemos a algumas mais do que a outras, que, abre aspas, afinamos, fecha aspas, mais facilmente com as pessoas de uma cultura do que as de outra. E, como em todas as tribos, algumas têm líderes fortes e outras têm líderes fracos, mas todas têm líderes. Quase tudo que nos cerca visa nos ajudar a termos mais chances de sobrevivência e de sucesso. E a necessidade de líderes não é uma exceção. Uma análise antropológica da história da liderança, por que termos líderes, revela alguns padrões objetivos quanto àquilo que constitui um bom líder e o que constitui um mau líder. E, como alguns dos nossos sistemas corporais que influenciam o nosso comportamento, a necessidade de hierarquias está associada à alimentação e à proteção. Por mais que gostemos da ideia de que todos são iguais, a verdade é que não somos e nunca seremos, e por um bom motivo. Sem algumas regras organizadoras, quando os caçadores levavam a presa recém-abatida para a tribo, todos iriam sair correndo para comer. Todos iriam se empurrar e se debater. Invariavelmente, os que tivessem a sorte de ter um físico como o de um lutador de jiu-jitsu conseguiriam comer primeiro, enquanto o, abre aspas, o artista da família, fecha aspas, sempre seria posto de lado ou ficaria ferido. Não é um sistema muito bom se a mãe natureza está tentando manter vivas as espécies. Provavelmente, aqueles que fossem sempre empurrados sentiriam menos confiança naqueles que os tivessem agredido um pouco antes e não teriam vontade de trabalhar com eles. Para resolver o problema, a evolução nos tornou animais hierárquicos. Quando achávamos que alguém ocupava uma posição dominante com relação à nossa própria, em vez de lutar com essa pessoa pela comida, nós nos afastávamos voluntariamente e deixávamos que ela comesse primeiro. Graças à serotonina, aqueles pelos quais mostramos deferência sentiam seus status no grupo crescer, mostrando que eram os alfas. É assim que funciona a hierarquia. Entre outras vantagens, como ser o primeiro a escolher uma companheira, os alfas também eram os primeiros a escolher a carne. Depois que comia, o resto da tribo podia comer. E embora os demais não recebessem os melhores cortes, acabavam comendo e não tinham de levar cotoveladas ao fazê-lo. Era um sistema que propiciava a cooperação. Até hoje, sentimos-nos muito à vontade quando os alfas na sociedade, avaliados em termos relativos às comunidades modernas e não apenas de força física, recebem certas vantagens. Não temos problemas com alguém que tem um cargo mais elevado e ganha mais do que nós no trabalho. Trabalha em um escritório maior ou tem a vaga mais próxima do elevador. Não nos incomodamos se celebridades conseguem uma mesa no restaurante da moda. Não nos aborrecemos se os ricos e famosos estão sempre com a mulher ou com o homem mais atraente do lado. Na verdade, ficamos tão à vontade com o tratamento preferencial recebido pelos alfas que, em certas ocasiões, ficaríamos até incomodados ou ofendidos se isso não acontecesse. A maioria acharia estranho ou até desrespeitoso se o presidente dos Estados Unidos tivesse de levar sua própria mala. Qualquer que seja o nosso partido, isso nos incomodaria porque ele é um líder de nossa hierarquia política. Afinal, ele é o presidente. Não precisa fazer isso. Alguns chegariam a se oferecer para levar mala. Na sociedade, é uma honra fazer alguma coisa por um líder. Quem sabe, em outra ocasião, caso se lembre de nós ou nos reconheça, jogue-nos um osso quando os outros estiverem olhando. Se isso acontecer, sentimos o fluxo da serotonina e nosso estado de confiança aumentarão. Devido às vantagens que os alfas recebem na sociedade, estamos sempre tentando melhorar nossa posição na hierarquia. Impertigamos-nos e nos arrumamos quando vamos a um bar na esperança de que nos vejam como pessoas saudáveis e atraentes, dignas de manter nossos genes no banco genético da humanidade.
Gostamos de falar sobre nossas realizações, penduramos diplomas na parede e apresentamos nossos troféus em uma prateleira para que todos vejam o que fizemos. Nossa meta é sermos vistos como pessoas inteligentes, fortes e dignas das vantagens de um alfa. Dignas do respeito dos demais. Tudo para levar nosso status na comunidade. Essa é a ideia por trás dos símbolos de status, que graças à serotonina aumentam mesmo nossa sensação de status. Há uma razão para os logotipos ficarem à vista nos produtos mais caros. Queremos que as pessoas vejam a tira vermelha do lado dos óculos de sol Prada, o C duplo da Chanel ou o reluzente emblema da Mercedes na frente do carro. Em nossa sociedade capitalista, exibições claras de riqueza podem indicar aos outros que estamos indo bem. Como símbolos de força e capacidade, podem granjear-nos respeito e elevar nossa posição na hierarquia. Não é à toa que alguns tentam falsificar seu estado. Infelizmente, isso não funciona. Apesar de uma boa falsificação poder enganar as pessoas, levando-as a pensar que temos mais sucesso do que realmente temos, a biologia não permite que nos enganemos. Um estudo realizado em 2010 por 3 cientistas da psicologia, Francesca Gino, da Chapel Hill, Michael Norton, da Harvard Business School e Dan Ariely, da Duke University, revelou que as pessoas que usam roupas de grife falsificadas não sentem o mesmo orgulho ou status que aquelas que usam as verdadeiras. Usar algo falso, pelo que se descobriu, faz-nos sentir uma fraude. O status é biológico, é preciso merecê-lo para senti-lo. O mesmo estudo revelou que aqueles que tentam enganar sua biologia tendem a fazer o mesmo em outras áreas da vida. Apesar de podermos elevar nosso status com bens materiais, a sensação não é duradoura. Não existe relacionamento social associado àquela dose de serotonina. As substâncias químicas altruístas estão tentando nos ajudar a fortalecer nossos vínculos sociais e comunitários. Para termos a sensação duradoura de orgulho, é preciso haver um relacionamento com o mentor, progenitor, chefe, técnico, líder, para apoiá-la. O status de liderança não é reservado apenas para as pessoas, também é oferecido para as próprias tribos. Assim como nos esforçamos para elevar nosso status individual dentro de nossas tribos, as empresas estão sempre tentando elevar seus status em seus respectivos setores. Elas nos informam quantos prêmios JD Power ganharam, contam com a posição na lista da Fortune 1000. As empresas menores compartilham rapidamente se fazem parte da lista da Inc. 5000, que relaciona as pequenas empresas que tiveram crescimento mais rápido. A razão pela qual gostamos de ranqueamentos é que somos animais hierárquicos e obtemos vantagens quando nos posicionamos melhor na escala. Entretanto, as vantagens da liderança não saem de graça. Na verdade, seu preço é elevado. E geralmente esta parte da equação é esquecida em muitas organizações. É verdade que o alfa pode ser mesmo mais forte do que os demais. Sabemos que nosso respeito e nossa adoração melhoram sua autoconfiança. Isso é bom, pois quando o grupo enfrenta uma ameaça de fora, esperamos que o líder, que é realmente mais forte, alimente-se melhor, transpire confiança por causa da serotonina em seu corpo e seja o primeiro a correr na direção do perigo para proteger os demais. O preço da liderança, explica o tenente-general George Flynn, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, é o interesse pessoal. É por esse mesmo motivo que deixamos os alfas escolherem uma companheira primeiro. Se morrerem cedo tentando nos defender, queremos nos assegurar de que esses genes fortes irão se manter em nosso banco genético. O grupo não é tolo. Não concederemos todos esses benefícios a troco de nada. Não seria justo. É por isso que ficamos tão ofendidos diante da remuneração exorbitante e desproporcional de alguns líderes de bancos de investimentos. Não tem nada a ver com os números. Tem a ver com esse contrato social profundamente arraigado na natureza humana. Se nossos líderes querem desfrutar dos confortos de sua posição na hierarquia, em troca devem nos oferecer proteção. O problema é que sabemos que muitos líderes com salários exagerados recebem o dinheiro e os benefícios e não oferecem proteção ao seu pessoal. Em alguns casos, chegaram a sacrificá-lo para proteger seus interesses ou melhorá-los. Foi isso que nos ofendeu visceralmente. Só os acusamos de cobiça e de excessos quando sentimos que violaram a própria definição de líder. Poucos se sentiriam ofendidos se decidíssemos dar a Nelson Mandela um bônus de 150 milhões de dólares. Se dissessem que Madre Teresa recebeu 250 milhões de dólares no final do exercício, poucos, se é que alguém, questionariam isso. Sabemos que eles fizeram sua parte no contrato social. Estavam dispostos a se sacrificar pelo bem daqueles que decidiram segui-los. Levaram em conta o bem-estar dos outros antes de si mesmo, e às vezes sofreram por isso. Nesses casos,
ficamos contentes pelo fato de nossos líderes receberem todos os benefícios que mereceram, no nosso entender. O mesmo se aplica a empresas. Conquistaram suas reputações mostrando-se dispostas a fazer o que é certo por seu pessoal, seus clientes ou consumidores. Essa reputação sofre quando elas rompem o contrato social da liderança. Se analisarmos como tratamos as celebridades ou os ricos em nossa sociedade materialista, saturada de reality shows da TV, essa ciência parece fazer sentido. Algumas pessoas que herdam dinheiro, forçam o sistema ou ganham fama por causa do moderno sistema de mídia, recebem certos benefícios simplesmente porque aparentam ter mais status do que nós. Mas imagina-se que a fama seja um subproduto do status alfas e não um modo de conquistá-lo. O mesmo se aplica à riqueza financeira. Supõe-se que seja um subproduto de realizações e não um padrão isolado para o status de líder. A menos que alguém esteja disposto a fazer sacrifícios pessoais pelo bem dos outros para conquistar seu lugar na hierarquia, não será de fato material alfa. Não será suficiente a mera representação do papel. Assim como aqueles que usam roupas falsas de grife sentem-se inseguros quanto à sua posição ou trabalham dobrado para compensar ou para tentar provar ao público e a eles mesmos que merecem todas as vantagens que receberam. Essa é uma das razões pelas quais um publicitário pode recomendar a um cliente famoso que se envolva com obras de caridade. No mundo moderno, o jogo é esse. É importante manter a aparência de que o contrato social está sendo respeitado, pois nossos alvos devem nos servir. E embora haja benefícios claros para a celebridade que usa seus púlpitos para chamar atenção para uma causa ou pleito, se realmente se interessassem, não precisariam fazer alarde todas as vezes que fazem uma boa ação. Talvez devessem fazer o sacrifício de sair na frente dos holofotes. O mesmo se aplica aos políticos na época das eleições. É divertido observar os políticos que anunciam que, se eleitos, farão um monte de coisas boas porque se preocupam conosco. E se perderem a eleição, muitos não farão nada disso. Não é o cargo que torna alguém um líder. Liderança é a opção de servir aos outros com ou sem um título formal. Há pessoas com autoridade que não são líderes e há pessoas nos escalões mais baixos de uma organização que certamente são líderes. Não há mal algum se os líderes desfrutam de todos os benefícios que lhes são estendidos. Contudo, eles precisam estar dispostos a abrir mão deles quando isso for importante. Líderes são aqueles dispostos a cuidar dos que estão à sua esquerda e dos que estão à sua direita. Normalmente estão dispostos a sacrificar seu próprio conforto pelo nosso, mesmo que discordem de nós. A confiança não é uma mera questão de opiniões compartilhadas. A confiança é uma reação biológica diante da crença de que alguém tem nosso bem-estar em seu coração. Líderes são aqueles dispostos a abrir mão de algo pessoal por nós. Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, talvez a comida e seu prato. Quando é preciso, os líderes escolhem comer por último. Segundo os padrões objetivos de liderança, aqueles que procuram levar seu próprio status só para desfrutarem dos benefícios e sem cumprir com suas responsabilidades como líderes são pura e simplesmente líderes fracos. Mesmo que possam atingir o status alfa e ascender os escalões, mesmo que possuam talentos e virtudes que poderiam indicá-los para o status alfas, só se tornarão líderes quando aceitarem a responsabilidade de proteger aqueles sob seus cuidados. Entretanto, se decidirem sacrificar os membros de sua tribo em nome do lucro pessoal, terão de lutar para manter sua posição depois que a conquistarem. Eu repito, o grupo não é tolo. As pessoas sempre têm o poder. Os líderes de organizações que ascendem os escalões não porque querem, mas porque a tribo continua a oferecer um status mais elevado como gratidão para a sua disposição para o sacrifício pessoal, são os verdadeiros líderes, dignos de nossa confiança e lealdade. Contudo, todos os líderes, até os bons, às vezes podem se perder pelo caminho e se tornar egoístas e sequiosos pelo poder. Intoxicados pelas substâncias químicas, podem se esquecer de que, como líderes, são responsáveis por seu pessoal. Às vezes, esses líderes conseguem retomar a posição. Se não conseguem, teremos poucas opções, exceto deixá-los de lado, lamentar aquilo que se tornaram, esperar que sigam em frente e buscar outra pessoa para nos liderar. Uma das características do bom líder é que ele abre mão dos holofotes em prol do tempo e da energia gastos, fazendo o que for necessário para apoiar e proteger seu pessoal. E quando sentimos o círculo de segurança ao nosso redor, oferecemos sangue, suor e lágrimas e fizemos tudo o que tiver ao nosso alcance para ver a visão de nosso líder ganhando forma.
A única coisa que nossos líderes precisam fazer é lembrar-se daqueles a quem servem. Será nossa honra e prazer retribuí-los com nossos serviços. A xícara de cerâmica. Ouvi uma história sobre um antigo subsecretário de defesa que fez um discurso diante de uma plateia considerável. Ele ocupou seu lugar no palco e começou a falar, compartilhando os comentários que tinha preparado com o público. Fez uma pausa para dar um gole de café na xícara de isopor que levara ao palco. Deu mais um gole, olhou para a xícara e sorriu. Sabe de uma coisa? Disse, interrompendo seu próprio discurso. Apresentei-me aqui no ano passado. Estive nessa mesma conferência, no mesmo palco. No ano passado, porém, eu ainda era subsecretário, disse. Voei de classe executiva e quando o avião pousou, havia alguém esperando por mim no aeroporto para me levar ao hotel. Ao chegar no hotel, prosseguiu, tinha alguém esperando por mim. Já haviam me registrado no hotel, deram-me a minha chave e me acompanharam até meu quarto. Na manhã seguinte, ao descer, havia novamente alguém me esperando no saguão para me trazer este mesmo local em que estamos agora. Fui conduzido por uma porta reservada até a sala de espera e recebi café em uma bela xícara de porcelana. Mas neste ano, aqui em pé diante de vocês, não sou mais o subsecretário, prosseguiu. Voei até aqui de classe econômica e quando cheguei ontem no aeroporto, não havia ninguém à minha espera. Tomei um táxi até o hotel e quando cheguei lá, registrei-me e subi sozinho até o quarto. Nesta manhã, fui até o saguão e tomei outro táxi para vir até aqui. Entrei pela porta da frente e fui até os bastidores. Chegando lá, perguntei a um dos técnicos se havia café. Ele apontou para a máquina sobre a mesa encostada na parede. Fui até ela e despejei um pouco de café neste copo de isopor, disse, erguendo o copo para mostrar à plateia. Ocorreu-me, continuou, que a xícara de cerâmica que me deram no ano passado nunca foi entregue a mim. Foi entregue ao cargo que eu ocupava. Eu mereço uma xícara de isopor. E esta é a lição mais importante que posso dar a vocês, disse. Todos os benefícios, vantagens e mimos que possam receber em função do cargo que ocupa não são para vocês. São para o papel que representam. E quando deixarem esse papel, o que acontecerá mais cedo ou mais tarde? Eles darão a xícara de porcelana à pessoa que substitui vocês. Porque vocês só mereciam o copo de isopor. Serviço, por último, tem suas recompensas, lealdade e dedicação. Quando o mercado de ações caiu em 2008, tal como ocorreu em tantas outras empresas, a Barry Wemlen foi duramente atingida. A antiquada empresa manufatureira norte-americana que Chapman estava transformando se viu diante de uma queda quase imediata de 30% nas economias das máquinas. A companhia produz máquinas industriais de porte. O time de máquina que uma grande companhia de bens de consumo compra para fazer as caixas de papelão para seus produtos. As máquinas produzidas pela Barry Wemlen estão entre as primeiras coisas a serem cortadas quando a companhia reduz o orçamento de gastos de capital em épocas difíceis, preferindo manter suas máquinas mais antigas. Chapman e sua equipe estavam diante de uma verdade contundente. Eles não podiam mais manter todos os seus funcionários. Não tinham trabalho para todos e muito menos receita que justificasse prever a equipe toda. Por isso, pela primeira vez em muitos anos, o assunto das demissões foi suscitado. Para muitas companhias, a opção pareceria óbvia, embora desagradável. Mas Chapman recusou-se a demitir funcionários só porque a companhia estava passando por um momento difícil. Ele vê a empresa cada vez mais como uma família, pessoas a quem ele devia servir e manter seguras, e não a mera força de trabalho que devia ser usada para servir a empresa. Nunca sonharíamos em livrar-nos de um de nossos filhos em tempos difíceis, disse. No mínimo, a família ficaria unida, talvez sofrendo, mas em última análise passaria unida pelos momentos difíceis. Assim, em vez de demissões, a empresa implementou um programa de licenças obrigatórios. Todos os funcionários, desde o CEO até as secretárias, teriam 4 semanas de licença não remunerada. Podiam passar essas semanas onde bem entendesse, de uma vez só ou alternadamente, mas a maneira como Chapman anunciou o programa é que mostrou a boa-fé da sua liderança. É melhor que todos sofremos um pouco, disse seu pessoal, para que nenhum de nós sofra muito. A proteção que Chapman ofereceu ao seu pessoal teve um impacto colossal. Diferente das empresas que anunciam cortes, deixando todos no modo de autopreservação, na Barry Wemlen, as pessoas se dispuseram espontaneamente, por iniciativa
própria a fazer mais pelos colegas. Aqueles que podiam passar mais tempo fora da empresa trocaram com aqueles que não podiam fazê-lo. Embora não tivessem obrigação alguma de fazê-lo, ficaram mais tempo sem receber só para ajudar algum colega. A sensação por toda a empresa foi de gratidão pela segurança que tinham recebido. Desconfio que em outras empresas que enfrentam períodos difíceis, a maioria das pessoas também preferiria perder um mês de salário a perder o emprego. Assim que as coisas começaram a melhorar, o programa de licenças foi suspenso e as contribuições para a aposentadoria que a empresa deixara de depositar nos tempos difíceis não só foram retomadas, como pagas retroativamente, até o momento em que a empresa as interrompera. O resultado foi surpreendente. Os líderes cumpriram a obrigação antropológica dos alfas, proteger a tribo. Em troca, as pessoas pagaram por essa proteção com uma lealdade inabalável, desejosas de fazer o que fosse preciso para ajudar a companhia. Hoje, poucos funcionários saem da Barry Wemler só para ganhar mais. Para os seres humanos, a segurança proporcionada por uma tribo forte a seus membros torna a tribo ainda mais forte e melhor preparada para lidar com os perigos e as incertezas do mundo exterior. A razão pelas quais bons líderes saem bem em épocas mais desafiadoras é óbvia. Seu pessoal dedica de bom grado sangue, suor e lágrimas para ver a tribo, a companhia progredir e ficar mais forte. Fazem-no não porque precisam, mas porque querem fazê-lo. Como resultado, a tribo mais forte e a companhia mais forte conseguem assegurar mais segurança e proteção para mais pessoas e por mais tempo. O medo, por sua vez, prejudica a própria inovação e o progresso que tantos líderes de companhias alegam que estão tentando implementar a cada reorganização da empresa. Revisando o EDCO. Cada uma das substâncias químicas que fazem com que nos sintamos bem é essencial para a nossa sobrevivência como indivíduos e como populações. Representa um papel baseado em nossas necessidades nos ambientes em que trabalhamos. Nossa capacidade de trabalhar bastante e de realizar tarefas pesadas se deve à endorfina. Nossa capacidade de estabelecer metas, ter foco e fazer as coisas vem do poder de incentivo da dopamina. Sentimos-nos bem quando progredimos e por isso nos esforçamos. A serotonina é responsável pelo orgulho que sentimos quando algum ente querido consegue uma grande realização ou quando orgulhamos as pessoas que cuidam de nós. A serotonina ajuda a garantir que cuidaremos daqueles que nos seguem, que faremos o que é certo para aqueles que nos lideram. O misterioso poder da ocitocina ajuda-nos a formar vínculos de amor e de confiança. Ajuda-nos a formar relacionamentos tão fortes que podemos tomar decisões confiando plenamente que as pessoas de que gostamos ficarão do nosso lado. Sabemos que se precisarmos de ajuda ou de suporte em qualquer circunstância, as pessoas que se preocupam conosco estarão por perto. A ocitocina nos mantém saudáveis, abre a mente, graças a um processo biológico. Ajuda-nos a resolver problemas. Sem a ocitocina, seríamos apenas capazes de progressos limitados. Saltos grandiosos exigem a capacidade conjunta de solução de problemas de pessoas que confiam nas outras. Como em tudo que diz respeito ao ser humano, não é um sistema perfeito. As substâncias químicas são liberadas em quantidades desiguais e em lotes restritos. Às vezes, são liberadas juntas e em quantidades variadas. E mais, podemos provocar um curto-circuito no sistema e liberar essas substâncias pelos motivos errados. As substâncias químicas egoístas, a endorfina e a dopamina, dão-nos recompensas em curto prazo. E sob as condições apropriadas, podemos ficar viciados nelas. As substâncias químicas altruístas, serotonina e ocitocina, demoram para se acumular em nossos sistemas antes que possamos desfrutar plenamente seus benefícios. Embora eu fique alegre por atingir uma meta ou vencer uma corrida, essa sensação não perdura. Para obter mais sensações como aquela, eu preciso vencer outra corrida ou atingir uma meta mais distante. Demora até que os vínculos de amor, de confiança e de amizade se façam sentir. Não podemos motivar os outros por si mesmos. Nossa motivação é determinada pelos incentivos químicos que temos em nosso organismo. Qualquer motivação que venhamos até é função do desejo de repetirmos comportamentos que nos dão satisfação e de evitar o estresse e a dor. A única coisa que podemos fazer é criar ambientes nos quais as substâncias químicas adequadas são liberadas pelos motivos certos. E se criarmos um ambiente certo, se criarmos culturas organizacionais harmoniosas com as tendências naturais do animal humano, o resultado será um grupo de pessoas automotivadas. Para qualquer líder de qualquer organização, a meta é encontrar o equilíbrio. Quando o principal motor é a dopamina, podemos fazer muita coisa, mas nos sentimos solitários e insatisfeitos, por mais que nos tornemos ricos ou poderosos. Vivemos de realizações rápidas à procura da próxima dose. A dopamina não ajuda a criar coisas feitas para durar.
Se vivemos em uma comunidade hippie, a ocitocina jorra, mas sem metas ou ambições mensuráveis e específicas, estaremos negando a nós mesmos a sensação intensa de realização. Por mais que nos sintamos amados, ainda teremos a sensação de que somos fracassados. A meta, mais uma vez, é o equilíbrio. Porém, quando o sistema está em equilíbrio, temos a sensação de que conquistamos uma habilidade quase sobrenatural. Coragem, inspiração, antivisão, criatividade e empatia são apenas algumas de nossas virtudes. Quando elas dão frutos, os resultados e as sensações que os acompanham são simplesmente notáveis.